Então, se semelhante atrai semelhante, a gente sabe que os opostos aí, cada um tende, então, a ir para um lado, né? Da mesma forma acontece com no mundo espiritual e conosco aqui também. E aí, André continua: ao clarão de vários lampadários, podíamos observar, do largo estrado em que nos instaláramos com o orientador, os semblantes de forma que, em maioria, ali se congregavam. Aqui e ali se acomodavam assistentes e enfermeiros cuja posição espiritual era facilmente distinguível pela presença simpática com que encorajavam os sofredores. Olha o que André está dizendo, né? Estava todo mundo ali em movimentação para atender aqueles que ali estavam, enfermeiros, né? Ele fala que estava ali os assistentes e que era fácil identificar quem era enfermeiro, assistente ou quem estava necessitando de ajuda, né? Pela energia, pelo semblante que carregava. E aí ele continua: calculei em 200 aproximadamente o número de enfermos que à nossa frente se reuniam. Então, André Luiz disse: olha, tinha mais ou menos 20 pessoas em que estavam necessitando da ajuda. No capítulo anterior, não sei se vocês lembram, mas recapitulando, quando André Luiz e Druso e Hilário estavam conversando, Druso disse: olha, agora nós precisamos encerrar porque chegou a hora da conversação, de ajudarmos aqueles que estão aqui sob nossa responsabilidade. E André diz: mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Então, de 20 pessoas que estavam ali, mais de 2/3 estavam com deformidades. Olha a quantidade, né, de pessoas que estavam ali necessitando de uma ajuda ainda maior. E o que é isso, né? Apresentavam deformidades fisionômicas. São pessoas que passam tanto tempo nas zonas umbralinas, carregando tanta raiva, tanto ódio, numa energia tão densa e tão pesada, que eles vão chegando a um nível de primitivismo que eles vão se deformando. O rosto deforma. Quanto mais profundo, em zonas mais densas, um espírito habita, mais longe da forma humana ele se encontra. Mas ele ainda continua humano. Ainda que ele se torne um ovoide, mas a sua essência, ela é humana. Uma hora ela vai retomar a essa forma, né? Mas ficam deformados, né? Não é de se assustar que nas regiões umbralinas você encontra pessoas com parte do corpo humano que você olha e assemelha facilmente a parte de um bicho. É porque ele se transformou em bicho? Não, é porque, pelo primitivismo em que ele se encontra, ele se aproxima de uma forma até mesmo animalesca, mas animalesca no sentido irracional. Olha lá, quem terá visitado um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves, poderá imaginar o que fosse aquele agregado de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. Notando a quase completa inquietude do ambiente, daguei de Drúzio quanto à tempestade que se contorcia lá fora, informando-me generoso amigo que nos achávamos em salão interior da cidadela, exteriormente revestido de abafadores de som. André Luiz ficou confuso, falou assim: nós saímos de um lugar agora que estava uma confusão temporal, um barulho lá fora pelo vento. O que aconteceu? E aí Deus fala: não, nós estamos no interior desse posto de socorro e aqui nós temos um abafamento, né? Como se fosse um abafamento acústico, para que quem ali está não ouve o que está acontecendo lá fora, até mesmo para não prejudicar cada um deles em quê? Na sua recuperação. Integrando a equipe dirigente
Hilário e eu passamos a conhecer companheiros agradáveis e distintos, os assistentes Silas e Honório e a irmã Celestina, três dos mais destacados assessores na condução daquela morada socorrista. Então, André Luiz já conheceu mais pessoas, né? Conheceu aí assistentes, conheceu aí enfermeiros. Só que André agora, ele fala o seguinte, né? Que não foi possível qualquer entendimento além das saudações. Porque André é sempre muito curioso, curioso no bom sentido. Então, André queria indagar algumas coisas, mas não foi possível, né? Porque olha o que ele fala, né? Que o orientador, após indicar um dos enfermos para proferir a oração de início, que ouvimos emocionadamente, tomou a palavra e falou com naturalidade, como se estivesse conversando numa roda de amigos. Então, ou seja, Druso não deu espaço para muitas perguntas, porque tinha, né, aquele espírito na situação de enfermo, necessitando ali da oração, da conversação. Então, ele continuou, né, começou a conversar como se estivesse numa roda de amigos. Quando ele faz isso, ele está mostrando para a gente o quê? Humildade. Ele está se colocando numa posição do seguinte: eu aqui não sou melhor que ninguém. Não é porque eu estou na posição de instrutor desse lugar, eu não me coloco superior a ninguém. Mesmo porque foi desses lugares que um dia eu vim e eu ainda necessito muito de desenvolvimento, de crescimento, de purgação para estar na condição, na classe dos espíritos puros. E nem aqueles que lá se encontram se colocam em uma posição de ser melhor do que o outro. E aí agora nós vamos passar aqui por falas de Drúzio, né, que nós vamos precisar ler de fato, né, porque foi uma palavra que ele deu como se fosse uma palestra para principalmente aquele enfermo que estava ali necessitando de ouvir. E ele disse o seguinte: não me creiam, não me vejam separado de vocês por virtudes que não possuo. A palavra fácil é bem posta. É muita vez dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos a reflexão e a disciplina. Também sou aqui um companheiro à espera da volta. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios, para guiar-nos à perfeição. Cerceando-lhes, limitando os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou a nossa perda. Então, Druso está dizendo para eles: olha, nós estamos no mesmo posicionamento. Nós todos precisamos de oportunidade, mas é o que ele fala. O sofrimento e as aflições que nós temos hoje são frutos de nossos próprios atos e está em nós, está impregnado em nós, necessitando que nós mesmos um dia nos livremos, né, daquilo que nós mesmos contraímos. E ele fala que no plano físico, muitos de nós acreditávamos que morrendo os nossos problemas estariam resolvidos. Mas lê do engano porque a vida continua. E quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, aí está a nossa verdadeira realidade. E muitos, né, acreditam que morrendo seriam privilegiados, ou alguns porque abracei determinada causa religiosa, eu estou salvo.
esquecendo que o que nos salva é a nossa conduta. O que nos salva é o quanto nós trabalhamos em nós mesmos. Então, vamos continuando. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Por que isso? Porque nós temos o nosso projeto reencarnatório, mas o nosso projeto reencarnatório são pontos de determinadas épocas e fases que nós vamos precisar passar, e entre um ponto e outro existe o nosso livre-arbítrio. É nesse livre-arbítrio que nós temos nas nossas mãos as rédeas do nosso destino. Quando eu chegar a um determinado ponto, é com esse livre-arbítrio que eu vou escolher o melhor caminho a seguir. Se eu escolho o bom caminho, eu tenho boas consequências. Se eu escolho um mau caminho, infelizmente as consequências não são tão boas. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sob as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde, ou não dispensa da justiça para evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem amor. Então ele está dizendo, olha, nós estamos vivendo hoje as nossas ruínas, ruínas de realizações deploráveis, mas nós não estamos sem esperança. E por que nós não estamos sem esperança? Porque o Pai Celeste, essa mesma justiça, ela não é feita sem amor. A justiça divina para conosco, ainda sabendo que somos devedores, ela age com o amor. Ela não está sem amor, sem misericórdia para conosco. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos descerra os santuários da vida para que saibamos espiar e solver, restaurar e ressarcir. Na retaguarda, aniquilávamos o tempo, instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós, quando não estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho vasta sementeira de ódio e de perseguição. O que nós temos visto muito na Terra, Ódio para todos os lados, perseguição para todos os lados, fechamento de olhos para coisas que precisavam estar com os olhos bem abertos, Então ele está dizendo, olha, nós aniquilávamos o tempo e jogávamos sobre o outro um sentimento que nós não queríamos que fizesse para conosco. Ou seja, muitas das vezes nós não tivemos empatia. E aí ele fala, quando estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho a vasta semente de ódio. Então, semente. Por isso, sempre é tempo de semear. Porque o que nós vamos semear aqui hoje, vai frutificar lá na frente. Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento que nos sitiam a existência, quais inexoráveis fantasmas. O pretérito, o passado, fala em nós, com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí, os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Admitíamos que a transição do sepulcro fosse em lavagem miraculosa, libertando-nos o espírito, mas ressuscitamos no corpo sutil de agora com os males que alimentamos em nosso ser. Então, se eu acho que eu estou livre da enfermidade do corpo físico, eu preciso também ter cuidado com as enfermidades que se encontram no corpo sutil, no corpo espiritual, porque no momento oportuno elas também virão à tona. E esse momento, na grande maioria das vezes, se faz pós-desencarne, onde as máscaras caem e onde a sua essência, de fato, é que aparece. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Laços de afetividade mal dirigidas e cadeias de aversão aprisionam-nos, ainda
Há companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes que os nossos. Nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão entranhadamente um com o outro como nós e nossos feitos. Achamo-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão da vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Então, ele está nos dizendo: nós estamos em um emaranhado com as nossas dívidas, com as nossas faltas e com aqueles para quem nós somos devedores. Assim como nós também estamos ligados por alguma razão àqueles que nos são credores. Então, ninguém avança, ninguém dará um passo para frente sem purgar, sem melhorar algo, né? E isso ele está dizendo para todos que estão ali, para aquelas pessoas que estão vindo de uma zona densa, para que elas possam entender a realidade, né? A realidade que muitos achavam, nossa, eu morri, eu acho que meus problemas iriam acabar. E eles estão dizendo, não, os problemas, aquilo que nós conseguimos para o bem ou para o mal, está em nós. Merecimento ou demérito. Nós carregamos conosco. E aquilo que a gente precisar solucionar, que tivermos em nós como dívida, nós vamos precisar, a grosso modo, pagar por aquilo, nos depurar, para que nós possamos dar um novo passo. Então, feliz daquele que hoje, na adversidade, encontra-se oportunidade para depurar e para crescer. Porque é só assim que nós vamos dar um passo rumo à evolução. E aqueles que ainda não passaram, fiquem cientes, vão passar. Porque é inerente da carne. É inerente de nós que estamos no mundo de expiação e provas. Se nós estamos aqui é porque nós temos algo a depurar. Então, nós precisamos, desde já, também ter essa consciência. Como trilhar o caminho dos homens de pés amarrados ao carreiro dos homens que nos acusam as faltas, compelindo-nos a memória ao mergulho nas sombras? Como eu quero o caminho dos anjos, se o caminho que eu sigo hoje é sombrio, é tenebroso? Druso fez ligeira pausa e, depois de significativo gesto, como que indicando a torturada paisagem exterior, prosseguiu em tom comovente. Em derredor, ao redor do nosso pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina aí se desmandam no aviltamento de si mesmas? O céu representa uma conquista sem ser uma imposição. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. A treva, enseguedecendo-nos, aguilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. Então, ele está explicando para aqueles espíritos: nós somos consequências do ontem. Se vocês estão passando por essa zona pesada, é porque algo lá na sua moral não foi desenvolvida. Muitos estão ali com o orgulho muito aflorado, ou estiveram, né? Porque agora já socorrido, denotam, assinalam o desejo de mudança. Mas ele está dizendo, em poucas palavras, olha, o que morreu é o corpo físico. Muitos dos problemas vão continuar.
se você não aprender a saná-los de dentro de você. E eles vão se perpetuar até que você consiga resolver esse problema. Mas, sobretudo, tendo na sua mente que a misericórdia divina, assim como a lei divina, a lei de causa e efeito é para todos e contra todos, a misericórdia divina também é para todos e contra todos, e ele nos permite pagar em prestações. Porque às vezes aquilo que nós cometemos é tão grave que nós não suportaríamos passar de uma vez. Então a gente consegue, pela misericórdia divina, e ela nos coloca e nos retira tantas vezes quanto for necessária para o nosso desenvolvimento. Isso se chama reencarnação. O espírito, em harmonia com os desígnios superiores, descortina o horizonte próximo e caminha corajoso e sereno para diante, a fim de superá-lo. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela a sombra em torno de si mesmo, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Definindo assim a posição que nos é peculiar, somos almas entre a luz das aparições sublimes e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é concessão da bondade excelsa que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Em verdade, por muito tempo ainda, sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de intemperança e desregramento, mas, dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino, solvendo escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Então, ainda que nós somos devedores, é possível semear novamente. É possível, através da bênção da reencarnação, retornar para tentar fazer diferente. Sujeitando-nos à disposição das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos amigos sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-se-nos assim a reaproximação preciosa. Então, quando nós estamos no caminho correto, quando nós estamos, ainda que caindo e levantando, tentando trilhar o bom caminho, o que nos vão acontecer, né? Nós estaremos aí sobre o reencontro, onde ele fala a aproximação preciosa. Nós reencontraremos com aqueles que às vezes já estava até esquecido nas nossas mentes, mas que estarão de prontidão, né? Reencontrando aí, nós estaremos reencontrando os nossos velhos amigos, assim como o contrário atrasaria o nosso reencontro. Estar em zonas umbralinas atrasaria em muito esse reencontro, a não ser que estejam ambos aí na mesma vibração e conseguiria, dentro desse emaranhado de densidade, ainda assim se encontrarem. Dependerá desse modo de nós mesmos convertê-los em amigos e companheiros, de vez que, padecendo-lhes a incompreensão e a antipatia, com humildade e amor, sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Da mesma forma, o reencontro com aqueles que nós temos também débitos, né? Aqueles que por alguma razão nós temos antipatias ou que nós temos ali incompreensão. Ante a pausa que o instrutor imprimiu às suas considerações, voltei-me para a assembleia que o escutava, suspensa nas flamas de elevada meditação. Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros mostravam o semblante estático dos que se conservam entre o consolo e a esperança. Druso, que também sentia o efeito das suas palavras nos ouvintes reconfortados, continuou: somos espíritos endividados, com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação.
Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Então, Druso também está nos ensinando. Quando nós temos consciência do caminho a seguir e somos sabedores que às vezes estamos no mau caminho, que nós possamos começar a, desde já, modificar o nosso trajeto. Por isso, sempre é tempo de semear. Sempre é tempo de iniciar essa semeadura e que nós precisamos fazê-la em prol de nós mesmos, primeiramente, que é nos melhorarmos. Disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas. O que ele está dizendo? Perdoe para que você possa ser perdoado, né? Assim como aquele um dia como te feriu e você está agora na posição de vítima, perdoe, né? Porque também chegará a hora que você precisará rogar perdão às suas vítimas, ou seja, àquele que você feriu ou está endividado. Cultivando a oração com serviço ao próximo, reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias de treva e dor que nos rodeiam o socorro da prece e o concurso do braço, a ajuda do braço fraternal, preparando o regresso ao campo de luta, o plano carnal, em que o Senhor, pela bênção de um corpo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem, a reencarnação. E quando ele fala, olha, o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal. Imagine se todo mundo viesse para a Terra lembrando dos malfeitos, hein? Lembrando, tendo em mente, precisando trilhar o bom caminho, tendo em mente lá essas zonas umbralinas onde cada um está. E aí são vários pontos, né? Em que a gente pode pontuar no sentido de esse esquecimento nada mais é do que misericórdia divina para com todos nós. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações, no triunfo sobre nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem, aos que ainda estão na lama do infortúnio. Nos melhorando, nos se vendo livres de determinadas enfermidades, nós podemos o quê? Aliviar o fardo do outro, né? Aqueles que jazem, que precisam e que estão aí na lama do infortúnio. Nós, que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos acaso encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu, para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos perdidos hoje, quais nos achávamos ontem nas furnas da miséria e da morte? Dezenas de circunstâncias entreolhavam-se, admirados e felizes. Olha o que Druso está dizendo, né, gente? Que nós queremos ter a sabedoria de um dia e a segurança e a esperança de um dia estar numa posição que nos dará a oportunidade de descermos até as regiões infernais para, quem sabe, socorrer ali aqueles que nós mais amamos, né? Mas para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos ter discernimento e crescimento moral. Temos melhorado muito em nós. A essa altura, mostrava-se um mentor nimbado de doce claridade e
a se lhe irradiar do tórax em cintilizações opalinas. Olhei meu companheiro e, reparando-lhe os olhos enevoados de pranto, busquei sufocar minha própria comoção. O instrutor não falava como quem ensinasse teorizando. Estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida e dirigia seus companheiros humildes ali congregados, quais se lhe fossem todos eles filhos queridos ao coração. Isso por quê? Porque Druso passou pelas regiões pesadas e densas. Então ele tem poder de fala, né? O poder de fala o tem quem já passou na carne pela situação, quem já viveu a situação. Porque quem está de fora faz ideia do que possa ser, mas quem está dentro sabe de fato onde corta, sabe de fato onde dói, sabe de fato o quanto a cruz é pesada. Quando todos nós, naquelas encenações de Jesus, ver Jesus ali carregando uma cruz pesada, sendo chicoteado, sendo xingado, sendo apedrejado, um corpo físico machucado, a gente supõe o quão difícil seja, mas nós somente vamos ter poder de fala e propriedade se nós tivéssemos passado na carne por aquilo. E assim são com os problemas. A gente só consegue saber a cruz que o outro está carregando, o quão difícil o momento seja, quando a gente passa por aquilo. Aí a gente vê o quão difícil é. Aí a gente talvez tenha mais empatia com o outro. Aí talvez a gente deseje aliviar o fardo de algum modo, de alguma razão. Às vezes a cruz é ele mesmo que tem que carregar, mas sempre há algo a fazer. Principalmente com o ouvido, principalmente com uma palavra amiga, principalmente dando forças para conseguir vencer, porque vai passar. Ainda que tardiamente, para nós, mas passará no momento exato que precisa passar. Supliquemos ao Senhor, prosseguiu comovidamente, que nos conceda forças para a vitória. Vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Meu amigo, releve-me a intromissão. Partirei para o campo terrestre com meu filho? Ela quer saber quando ela vai reencarnar com o filho. Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê, nem me escuta. Sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo, é um filho inolvidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Então, uma senhora está perguntando para Druso, ela está ali naquele posto de socorro, dizendo: Olha, quando eu poderei reencarnar com meu filho? Ele ainda encontra-se na treva. Eu vou até ele às vezes, mas ele não me vê, ele não me escuta, o orgulho ainda está latente. E por que ele não consegue ver, né, gente? Isso é muito comum entre a espiritualidade amiga, entre os socorristas e aquele que está nessas regiões. A energia que o outro se encontra é tão densa que ele não consegue ver a sutileza que está à sua frente, oferecendo-lhe ajuda. Então, somente quando ele entrar num determinado estágio é que ele vai passar a ter aquela visão do que estava à sua frente o tempo todo e ele não conseguia enxergar. E Druso disse: sim, o amor é a força divina que frequentemente aviltamos. Tomamos-la pura e simples da vida com que o Senhor nos criou e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre
É mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu um novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e disse: Esperamos que possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Pelos informes de que dispomos, não se demorará ele nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. Então, Druso fez uma breve, um breve relato, né? Porque essa mãe disse lá ao final, né? Como o amor pode contrair tamanhos débitos, né? E ele fala que é de fato, mas que a gente tende, né, a dentro desse amor, o que deveria reinar em nós inventamos aí o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso. E aí ele fala, olha, pelo que a gente sabe, em breve, né, vocês retornarão, estarão aí juntos novamente. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco. Nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã que se lhe cristalizara na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade, transformando-se em tiranete social. O infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso, em seguida a morte do corpo e a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reavê-lo. Olha aí a responsabilidade daquele que é pai e que é mãe. O filho se encontra nessas regiões porque a mãe não soube educá-lo, não soube colocá-lo naquele caminho. E a gente não está aqui falando de responsabilizar uma mãe por uma vida inteira, mas é lá no início, até que se coloca o ser num ponto de caminhar sozinho. Então agora ela vai até ele, ele não vê, será daqui a pouco as reencarnações para que eles possam se encontrar, mas ela está carregando consigo o remorso. E junto do remorso, ela tem nela o desejo de reparar, o desejo de consertar o erro do passado. E André pergunta, e ela conseguirá, ela realizará o propósito? Perguntou Hilário, né? Não, André. E Druso disse, olha, não podemos duvidar. Mas, como? Nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. André pergunta, Hilário pergunta, como, né? Como que ela fará isso? Como que ela vai colocar tudo nos trilhos novamente? Druso fala, olha, na oportunidade, ela voltará numa condição totalmente diferente que ela tinha antes. Antes ela era uma mulher fútil e rica. Agora ela será uma jovem desprotegida. E esse mesmo espírito voltará para ela novamente como filho, para que ela, na carência dos recursos econômicos, ela seja agora inspiradora de heroísmo e coragem. O que ela não soube aproveitar antes, ela vem agora em situação adversa daquela
para que então ela possa, né, se regenerar diante da vida. E vencerão no difícil tentame, disse Hilário. A vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. Então, Drew está dizendo, olha, nós todos desejamos a ela que ela seja feliz. Feliz o quê? Nas escolhas. Felizes na missão. Felizes dentro dessa oportunidade que ela terá para poder, então, se refazer. E se perdermos, se perderem na batalha projetada, de certo, fala o orientador, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. Depois de um sorriso triste, Drusa juntou cada um de nós. Os espíritos endividados em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidade de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina a retaguarda. Então, ou seja, cada um de nós reencarna com o desejo de estar avançando rumo aos céus, rumo à classe dos espíritos puros, mas também nós temos um pouco do inferno em nós que um dia nós passamos e está ali, latente ainda em nós, lá no nosso íntimo. Mas que é preciso a gente saber viver, né? É preciso a gente saber viver, porque quando a gente não tem essa força suficiente em nós para seguir o céu, seguir o que é bom, provavelmente nós vamos cair de novo nas tentações das trevas. Nosso anfitrião ia continuar. No entanto, um velhinho combatente, cambaleante, veio até nós e disse-lhe humildemente: Ah, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Há 20 anos carrego doentes loucos e revoltados para este asilo. Quando terei meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne, aos pés dos meus? Todo mundo buscando uma oportunidade de reencarnação. Todo mundo buscando uma oportunidade de onde nós estamos hoje. Dúzio afagou-lhe a cabeça e respondeu comovido: Não desfaleça, meu amigo. Console-se. Também nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa por injunções do nosso dever. Sirvamos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Calou-se o ancião de olhos tristes. Logo após, o orientador fez vibrar pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para a livre conversação. Um moço de expressão simpática abeirou-se de nós e, depois de saudar-nos afetuosamente, observou inquieto: Instrutor amigo, ouvindo-lhe a palavra educativa e ardente, fico a cismar nos enigmas da memória. Por que este, ouvido para cada morte física? Se tivesse existências outras antes das últimas, cujo erro agora procuro reparar, por que razão não me lembro delas? Antes de partir para o campo físico, na romagem que me fixou o nome pelo qual hoje respondo, devo ter deixado bons amigos na vida espiritual, assim como alguém que, viajando na Terra, de um continente para outro, comumente deixa no cais afeições queridas, que não o esquecem. Como justificar a amnésia que não me permite recordar os companheiros que devo possuir à distância? E às vezes isso é dúvida até da gente, né? Como a gente vai recobrar aquela consciência? Eu sei os que passaram por agora, por essa reencarnação, pelo que eu estou vivendo, e quando eu retorno? Bem ponderou o interpelado. Os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória tão logo se desenfaixam de corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos de que os aguardam na vida superior,
para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhe diz respeito. Contudo, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga, um caminho de sombra, eclipsando-nos a visão. Nossas faculdades mnemônicas, relativamente às nossas quedas morais, assemelham-se, de certo modo, às conhecidas chapas fotográficas das quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. O mentor fez uma breve pausa e continuou: imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança, mas se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual. Não obstante, desencarnados. Então, veja bem, você retomar uma consciência de vidas passadas, ou uma consciência de amigos até mesmo dessa existência que não esteja no mesmo lugar que você, também vai exigir depuração. E ele está nos dizendo isso. Se nós temos na nossa mente, a gente carrega conosco, e ele fala, né, dá o exemplo aqui da água límpida. Se nós carregamos conosco o caminho bom, a tendência é que nós recordemos e reencontremos todo mundo. E nelas as reconhecemos quem são. Mas se dentro de nós e dentro desse pessoal que está nessa zona revolta, onde as águas não são limpas, ou seja, o caminho está sujo, ele usa, né, a água está cheia de lodo, a luz não consegue penetrar. E daí então o desencontro. O consulente escutava-o visivelmente surpreendido e dispunha-se a formular interrogações novas ante a pausa que se fizera, mas Drúzio, antecipando-lhe a palavra, acentuou em tom amigo. Observe a realidade em si mesmo. A despeito dos estudos a que presentemente se confia e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, seu pensamento vive preso aos sítios e paisagens de que pela morte supostamente se desvencilhou. Em pleno caminho da espiritualidade, você se identifica com as escuras reminiscências que permanecem ao longe no tempo. O lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Tudo isso é lastro, inclinando a sua mente para o mundo físico, onde nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. Ele está ali, mas o tempo todo naquilo que não foi tão bom. Ele está ligado a caminho contrário àquele que ele deveria. Ainda que ele esteja ali num posto de socorro, mas a realidade dentro dele mesmo é outra. E ele fala: é verdade, é verdade. Mas o instrutor prosseguiu. Sobre a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa. E esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Modifiquemos dentro de nós. Modifiquemos os nossos atos, a nossa conduta. Drúzio ia continuar, mas a chegada de um colaborador impeliu-nos à conclusão do assunto. Assim nós encerramos o capítulo 2. Drúzio nos ensinando, trazendo para a gente, mais uma vez, que o inferno em que cada um de nós se encontra, primeiramente ele se encontra em nós.
E que ainda que estejamos no inferno, se nós temos luz e estamos em comunhão com Deus e no caminho certo, ainda que estejamos trilhando o inferno, nós conseguiremos ver a beleza e a oportunidade do momento em que nos encontramos. Então, o inferno, primeiramente, começa na nossa mente e no nosso coração. Que todos nós possamos trabalhar a cada dia, todas as vezes que nos ver levados em memórias lá de trás que nos traz sofrimento. Procura pegar aquele momento e começar a fazer o exercício do perdão, ainda que você não consiga por completo. Mas vá fazendo um exercício que uma hora você há de se desgarrar daquilo. Porque não adianta você querer estar em um lugar de muita luz, se o que tem dentro de você é somente sombra. Que nós possamos ter sabedoria e discernimento e, sobretudo, possamos enxergar a esperança, amor e termos fé diante do nosso caminho e diante daquilo que nós precisamos consertar, depurar em nós mesmos. Alguma dúvida, gente?